repensando a igreja. E quando a gente fala em repensar, a gente está falando em ressignificar, em avaliar qual é o sentido da comunidade da igreja para você e para mim. A pergunta que a gente tem que fazer, e aqui eu quero começar fazendo duas perguntas, é: qual o sentido da igreja para você? Qual o sentido de nós estarmos aqui no domingo à noite, perdendo o Fantástico, deixando de assistir o jogo de São Paulo daqui a pouco? Qual que é o sentido que faz a gente estar aqui? Gastar parte de um tempo, alguns chegaram mais cedo, vieram pela manhã, ensaiaram, prepararam a estrutura. Por que nós fazemos parte de uma comunidade, de uma igreja? A segunda pergunta tem a ver com o sentido inverso. O que a igreja impacta a nossa vida ao sairmos daqui? Qual o sentido dessa comunidade na vida ordinária, no cotidiano, ao sairmos daqui a pouco para as nossas casas? Então a gente precisa parar para pensar nesses dois movimentos, porque eu vou, e quando vou, qual a diferença que essa comunidade de fé, essa igreja faz na minha vida, na minha família, nos meus relacionamentos, no meu trabalho? Por que a gente está aqui? Qual que é o sentido de tudo isso? A gente tem que parar para pensar, porque é exatamente isso que a gente encontra na igreja primitiva. Os estudiosos chamam não só de igreja primitiva, mas a igreja de origem, igreja nos seus primórdios, na igreja no seu desenvolvimento. Lá em Atos capítulo 2, do versículo 42 a 47, a gente volta ao sentido da comunidade, à origem. Nós temos uma narrativa bíblica muito conhecida, que pode estabelecer esses princípios para pensarmos juntos por que nós estamos aqui nessa noite. E qual é a diferença que a igreja faz, a comunidade faz na nossa vida. Vamos ler? Atos 2, do versículo 42 ao versículo 47. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor acrescentava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Esse relato que nós encontramos no livro de Atos, Lucas está registrando o início de uma comunidade de fé. É interessante porque, se você parar para estudar o contexto, não havia aqui nesse grupo a intenção de se criar uma nova religião. Tanto isso é verdade que, inicialmente, eles vão até o templo. Eles gostariam de reunir-se no templo. O texto nos diz, e também a história e a tradição, que muitos gostariam de usar o templo como um local de fé. Mas eles foram impedidos de usar a estrutura do templo. Eles se reuniam nas escadarias. E esse impedimento fez que se criasse um novo tipo de comunidade de fé. Que tipo de comunidade? Uma igreja que se reunia nas casas. Não era hábito da tradição judaica levar reuniões públicas, levar a profissão da fé, a comunidade de fé ao seu ambiente familiar. Tudo era feito no templo. Tudo era feito dentro de uma estrutura. E essa dificuldade, ela é disruptiva. Essa é uma palavra moderna, contemporânea, que mostra mudanças de cenários radicais. Uma coisa, por exemplo, que é disruptiva é você ter uma locadora. Lembra? A gente ia alugar os filmes, pegava lá, na minha época tinha até a lista de espera, né? Você tinha que colocar o seu nome para aguardar, para alugar um filme, tinha que rebobinar a fita, senão pagava multa. Hoje a gente chega em casa, na televisão, entra no Netflix e fica até em dúvida qual filme a gente assiste. Então, esse movimento, por exemplo, que a gente tem nesses dois exemplos, é disruptivo. Sai de uma realidade para uma outra realidade, uma mudança radical. Essa comunidade, ela é disruptiva no sentido de que ela não depende mais do templo. Ela não é mais uma religiosidade baseada numa estrutura de ritos, procedimentos. Ela é uma igreja e uma comunidade que invade a vida, que invade o cotidiano.
E essa comunidade se torna o modelo de igreja para nós. Porque não é mais uma religião pautada em ritos, em normas, em tradições, mas é uma religião que se vivencia na vida. Não é mais uma comunidade religiosa que depende do sacerdote, de todos os procedimentos litúrgicos. É uma comunidade que vai se reunir nas casas, que vai partilhar o pão, que vai dividir necessidades e que vai viver uma vida no cotidiano. Por isso que eu gosto sempre de afirmar que essa comunidade é uma comunidade onde o Evangelho invade a vida, onde a mensagem de Jesus transborda na vida como um todo. E esse é um movimento intencional do Evangelho, é um movimento que vai do indivíduo para a sua casa, para os seus relacionamentos, para a sua vida como um todo. E aí a gente para pensar qual que é a dificuldade dos nossos dias. Eu sempre falo isso, quero me aproximar um pouquinho de você aqui, desculpa, eu sei que estou conectado aqui e ali, né? A dificuldade é que nós vivemos numa sociedade secularizada. Eu sei que você talvez tenha ouvido essa palavra, mas poucas pessoas explicam o seu sentido e significado. Uma sociedade secularizada é uma sociedade que divide a pessoa em pedaços. Eu e você somos divididos em segmentos. Vou dar um exemplo, como se a gente pudesse olhar para uma pizza. É como se nós tivéssemos 8 pedaços. Um pedaço é nosso ser religioso, um pedaço é os nossos domingos, um pedaço é o nosso ser presbiteriano, independente, reformado. Outro pedaço é a nossa família, outro pedaço é o nosso trabalho, outro pedaço é a nossa moradia, as nossas relações no local que a gente mora, outro pedaço é a minha vida como estudante. E esses pedaços, eles não se conectam. Isso é uma vida secularizada. É uma vida dividida em áreas que não se conversam. Você quer ver uma expressão secularizada? É quando alguém diz o seguinte, negócio, negócio, igreja, igreja. Não é isso? Ou quando você chega no seu trabalho, o seu chefe, o seu gerente, o seu coordenador fala para você, a sua família é daqui para fora, você não pode trazer coisas da sua casa, da sua vida pessoal para o seu ambiente profissional. É uma contradição, porque a gente leva coisas do ambiente profissional para casa. As enfermidades do trabalho invadem a nossa casa. Mas nessa sociedade secularizada, a gente não mistura as coisas. A fé que a gente vive e canta aqui, como nós cantamos, ela não invade outros pedaços da vida. Ela não vai invadir os nossos valores, por exemplo, nosso comportamento virtual, que é um outro pedaço. Não vai invadir a maneira que nós lidamos com as finanças, com os recursos, não vai invadir na maneira que nós vivenciamos dentro da nossa própria casa, não vai invadir na maneira que nós tratamos as pessoas que moram com a gente, não vai invadir nas nossas relações profissionais, nosso ambiente de trabalho, corporativo ou não. Porque a gente fala o seguinte, a fé tem o seu lugar. E isso não tem nada a ver com a comunidade de origem, com a comunidade primitiva. Porque essa comunidade, ela vive o Evangelho que transborda em tudo, em todos os pedaços, que vai atingir todos os segmentos da vida, que vai impactar todas as áreas, que não vai ser só uma nova religião com uma nova proposta, que aqui no caso era a questão da ressurreição, Cristo havia ressuscitado, ele era o Messias. Não é mais uma nova religiosidade na interpretação da tradição e das leis, mas é uma fé que se vive no ordinário da vida. E essa comunidade, ela não dividiu isso. Ela nos ensina que esse Evangelho transborda na vida. Quando a gente repensa a igreja, a gente precisa parar para pensar que a igreja não pode ser um pedaço apenas daquilo que nós somos. Eu não estou dizendo de compromisso, de ativismo, eu não estou dizendo de programação e atividades todos os dias, não, eu estou falando de uma mensagem e de um evangelho que vai invadir todas as áreas daquilo que nós fazemos e daquilo que nós somos. O Peter Berger diz que, saudavelmente, eu e você, nós temos 4 áreas da nossa vida que são áreas significativas. A primeira área é a nossa vida íntima. E ele dá aqui o exemplo como se fosse um quarto. O nosso quarto é a dimensão da nossa vida íntima. É ali, para quem é casado, que a gente conta os nossos segredos, que a gente conversa, a gente se acerta, a gente fala, às vezes a gente acerta alguns conflitos.
É na vida íntima que nós revelamos aquilo que nós somos. E aí ele diz que há uma segunda área, que é a vida privada. A vida privada diz respeito aos nossos amigos, à vizinhança, aos familiares. São aqueles que nós esporadicamente convidamos para vir até a nossa casa, a nossa sala, o espaço gourmet, a cozinha, o quintal, um aniversário. A vida privada diz respeito a esse círculo de pessoas que sabem daquilo que nós fazemos. E há uma terceira dimensão, uma terceira área que ele diz que é a vida pública. É quando nós abrimos a porta da sala e vamos para fora. E ele fala que a gente não compreende muito bem essas dimensões, o Evangelho impactando cada uma dessas áreas. E se a gente olhar para o texto, a gente percebe que há sim um movimento do Evangelho de dentro para fora, da nossa vida íntima para a vida pública. E eu quero destacar isso no texto para você. Em primeiro lugar, na dimensão da vida íntima, naquilo que nós somos, lá na nossa intimidade, nós devemos experimentar a transformação. O versículo 44 diz: todos os que criam. Aqui há uma profissão de fé. Para fazer parte dessa comunidade é preciso crer. Crer em quem? Em Cristo. Na mensagem do Evangelho, na ressurreição, no Cristo ressurreto, no Messias revelado. Só é possível viver uma comunidade de fé no ponto de partida da experiência de transformação. Eu vim conversando no carro com o Evandro, com a Heloína, dizendo de quantas pessoas estão em nossas igrejas há muitos e muitos anos e que nunca experimentaram a dimensão da transformação de uma experiência pessoal com Cristo. De que nunca tiveram o seu caráter, que nunca tiveram a sua personalidade, os seus sentimentos, os seus valores impactados pelo Evangelho, ao ponto de professarem individualmente, num testemunho pessoal, um Evangelho que transformou a sua própria vida. Para a gente ser uma comunidade, para sermos uma igreja, é preciso, para que a gente adentre essa comunidade, a gente possa professar a fé. Por isso que no nosso manual do culto, quando a gente vai perguntar para a pessoa, para fazer a profissão de fé, a gente tem que perguntar: você crê e confessa que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Nós deveríamos fazer isso todos os nossos encontros, dizendo: você crê e reconhece na sua vida que Cristo é o Senhor de todas as áreas da sua vida íntima, daquilo que você é, e que essa mensagem impacta profundamente quem você é verdadeiramente? Porque se esse Evangelho, preste bem atenção, não faz sentido para mim, por que vai fazer sentido para os outros? Se esse Evangelho não impacta a minha vida, por que vai impactar a vida de outros? Se esse Evangelho não impacta quem eu sou, por que vai impactar a vida dos meus filhos? Se esse Evangelho não muda aquilo que eu sou, por que vai impactar a minha família? Se esse Evangelho não tem sentido para mim, não tem sentido para os outros, e não tem sentido para sermos comunidade. Porque o ponto de partida é todos os que criam. E a gente precisa parar para pensar nisso. Todos os domingos, essa mensagem transforma aquilo que nós somos. Eu lembro que quando estava iniciando o meu ministério, eu encontrei um pastor conhecido, e eu estava conversando com ele sobre pregação. Eu queria, na época, aprender a me comunicar melhor, a fazer aplicações melhores, ilustrações, contar histórias. E ele me disse algo assim: olha, não se preocupe com isso, se preocupe apenas com uma coisa. Se os membros da sua comunidade, os seus ouvintes, vão acordar na segunda-feira e vão lembrar do que você pregou, e vão entender o que você pregou, e vão aplicar o que você pregou. Essas 3 reflexões nos apontam para uma mensagem que deve, de alguma maneira, interferir, transformar aquilo que nós somos. Porque se a gente está aqui, deixa eu dizer uma coisa para você com todo respeito, e se o Evangelho não transforma aquilo que nós somos religiosos. Nós somos religiosos. Se essa mensagem não invade inicialmente a nossa vida íntima, aquilo que nós somos religiosos. Nós somos apenas pessoas que cumprem muito bem o seu ritual religioso, de uma vida secularizada, que tem as suas necessidades religiosas atendidas, mas que nunca experimentaram uma transformação real com Cristo ressurreto. Eu sempre tenho afirmado que o Evangelho de Jesus nos chama
a sermos verdadeiros e não perfeitos. Esse desafio e essa reflexão não é para gerar em nós uma religiosidade no que diz respeito à imagem das pessoas. O Evangelho de Jesus nos chama a uma vida verdadeira. Há uma segunda consideração nessa reflexão do texto e dessa perspectiva do Peter Berger. Na dimensão da vida privada, os relacionamentos, nós experimentamos o quê? A comunhão. O texto diz que estavam juntos e unidos. Difícil falar sobre unidade no momento de polarização, difícil falar em estar junto no momento de virtualização. A gente tem uma comunidade que está presencial, temos uma comunidade que está online. Mas o texto diz que eles experimentavam essa unidade na vida cotidiana, no senso comunitário daquilo que nós compreendemos ser a vida ordinária. Não era mais uma religião do tempo, era um evangelho que se vivia nas casas. O Eugene Peterson, fazendo um comentário sobre esse texto, diz que a comunhão em Cristo e com Cristo se reflete na comunhão que temos uns com os outros. Segundo alguns estudiosos, esse movimento do evangelho que vai da vida para os relacionamentos é o que foi o diferencial para essa comunidade. Porque não era mais uma comunidade do templo, ascética do ponto de vista do indivíduo, mas era uma fé vivida nos relacionamentos. Por quê? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Porque no ambiente caseiro, nossas palavras se encontram com as nossas atitudes. A coerência nasce dentro desse contexto da vida privada. A coerência nasce quando aquilo que nós falamos encontra com o nosso exemplo. E nessa vida comunitária, dentro do ambiente dos nossos relacionamentos, nós vivemos o que de fato é a igreja. Então, se a gente para pensar e refletir, dizer o seguinte: a gente pode estar aqui junto, mas a gente não pode viver essa comunhão. A gente está aqui junto, mas a gente não se conhece. Eu tenho dito, por exemplo, que a internet nos manteve vivos durante a pandemia, não é verdade? Ela nos manteve conectados. Muitas igrejas só sobreviveram por causa dessa conexão. WhatsApp, transmissão online, os pastores fazendo lives nas redes sociais. A internet deu a possibilidade da gente se manter conectado durante a pandemia, mas a gente precisa reconhecer que os vínculos foram fragilizados. Nos manteve conectados, mas os vínculos foram extremamente fragilizados. E nós precisamos nos reconectar. Na vida comunitária, relacionamentos, amizades, pessoas que de fato podem desfrutar dessa relação de amizade, de comunhão, porque se a gente não experimenta isso, a gente não tem a dimensão comunitária daquilo que é a comunidade. E aqui eu preciso desconstruir uma das frases mais comuns no ambiente online, que a gente vê a seguinte afirmação: a igreja sou eu. Você já ouviu essa frase? Deixa eu dizer uma coisa para você, ela está equivocada. Eu e você, individualmente, somos templo do Espírito, mas igreja, eclésia, somos nós. Você sozinho não é igreja. Você só é igreja se nós estivermos juntos. O conceito bíblico de comunidade não é do indivíduo, mas é daquilo que é a vida comunitária. Nós só somos igreja se essa mensagem invade a nossa vida e invade os nossos relacionamentos. É por isso que a gente olha para o texto e a gente encontra uma comunidade que vivia o evangelho na vida, nas casas, nos relacionamentos. Quantas pessoas que a gente convive há anos dentro dos nossos ambientes religiosos. Eu falo isso porque eu cresci dentro da igreja, mas que a gente não conhece profundamente. Quantas pessoas que nós, domingo após domingo, cumprimentamos, pegamos na mão, brincamos sobre futebol, falamos de coisas, mas nós temos uma relação rasa, estreita. Nós nunca experimentamos uma comunhão profunda do que de fato é ser igreja. Há uma terceira e última dimensão, é quando a gente abre a porta da igreja, ou melhor, da casa. Na dimensão da vida pública,
nós experimentamos o testemunho. O texto diz que eles foram reconhecidos pela maneira que eles viviam. Eles contavam com a simpatia da sociedade, pela maneira que eles viviam essa fé solidária, a maneira que eles repartiam uns com os outros, a maneira que eles viviam o Evangelho, fez com que eles contassem com a simpatia de todo o povo. As pessoas olhavam e diziam: essa comunidade é diferente. Olha a maneira que eles vivem o Evangelho, não é só uma fé de templo, é uma fé que invadiu a vida, e olha como eles se relacionam. Quando a gente para pensar nisso, nessa dimensão do testemunho, infelizmente, hoje é um dos graves problemas da igreja. Perdemos o poder do testemunho. Esse Evangelho não invade mais o nosso comportamento ético, a nossa cidadania, o nosso testemunho público. Você e eu, a gente encontra com diversas pessoas feridas por esse mau testemunho. Eu nunca imaginei, com 18 anos de ministério pastoral, que eu teria que pregar o Evangelho para evangélicos. Que eu encontraria, segundo o IBGE, evangélicos não praticantes. Porque a gente olha para as redes sociais, a gente olha para a nossa vida cotidiana e olha para os nossos relacionamentos, para os nossos exemplos familiares, e a gente vê uma contradição de um Evangelho que não invadiu a vida e que não tem testemunho público. Porque nós perdemos isso. Porque a gente vive uma religiosidade aparente e não um Evangelho que invadiu a vida. E o movimento intencional do Evangelho, daquilo que é ser uma comunidade de fé, é um Evangelho que invade a vida íntima, invade a nossa casa, transborda nos nossos relacionamentos, e a gente colhe os frutos na nossa vida pública. Eu tenho sempre falado isso, e hoje mesmo eu disse, na pregação do primeiro culto da nossa comunidade lá em Sorocaba, que o grande desafio para mim sou eu mesmo. O grande desafio para o meu ministério não é tão somente ter um ministério bem-sucedido, uma igreja que cresce, ter uma atuação ministerial nas áreas que eu sou responsável, para que essas áreas cresçam. O grande desafio da minha vida é que os meus filhos e a minha esposa encontrem coerência naquilo que eu faço. Eles ouçam aquilo que eu falo, eles ouçam aquilo que eu falo e vejam aquilo que eu faço. Não como um pai perfeito ou como um pastor perfeito, mas como uma pessoa verdadeira. O maior desafio para mim é isso. Para que eu não possa colher uma contradição de um Evangelho que não invade a minha vida, e nem a vida dos meus filhos, e nem a minha casa. Por isso que quando eu vou falar sobre evangelização, dentro de um contexto de igreja histórica, eu sempre pergunto: aonde estão os nossos filhos? Aonde estão os nossos filhos? Aonde estão as gerações que se evadiram das nossas comunidades? Porque talvez não soubemos lidar, dialogar, compreender as diferenças, mas porque talvez perdemos a percepção de um Evangelho que transborda na vida. Do Evangelho que é poder para transformar histórias, do Evangelho que é poder para manifestar a graça dentro de um casamento, dentro de uma casa, porque isso que é ser comunidade, ser igreja. Eugene Peterson também, num comentário sobre a igreja primitiva, diz o seguinte: cada movimento que fazemos em resposta a Deus tem o efeito de uma onda, tocando a família, negócios, amigos e comunidade. É um Evangelho que invade toda a nossa vida, não apenas um pedaço, não apenas mudando o meu gosto musical, não apenas mudando as minhas opiniões teológicas, não apenas mudando as minhas opiniões litúrgicas, mas um Evangelho que invade a minha vida como um todo. Um Evangelho que transborda na minha casa, um Evangelho que transborda nas minhas amizades, que transborda aos meus vizinhos, que transborda as minhas amizades do trabalho, que transborda no ambiente profissional e que eu colho na vida pública um testemunho de graça. Não de uma vida perfeita, porque isso é a religiosidade que oferece, mas de um Evangelho verdadeiro, que transforma aquilo que nós somos. O Flávio me convidou, e no primeiro convite que ele me fez, lá o ano passado, ele falou: olha, eu gostaria que você contasse um pouco da sua experiência
plantando uma nova igreja dentro do contexto de uma igreja presbiteriana. Eu cresci na Igreja Presbiteriana do Brasil, fui criado dentro de uma estrutura religiosa como a nossa, gerações e gerações com pedigree gospel, né, com a chancela de uma tradição, de um sobrenome, até que na minha juventude eu saí, me desconectei. Não só eu, mas uma geração inteira se distanciou. Primos, primas, amigos, vizinhos se desconectaram. E poucos voltaram para conhecer o Evangelho, de fato. E quando eu tive uma experiência com Cristo, eu volto, conheço a Cristo, e nessa volta eu conheço a Igreja Presbiteriana Independente em Sorocaba, fui a trabalho, morando do lado, me envolvo com a Igreja Presbiteriana Independente, fui acolhido pela 6ª IPI de Sorocaba, fui enviado ao seminário por essa igreja, uma igreja querida, minha igreja mãe. Mas quando eu estava no seminário, eu olhava para a estrutura e eu via modelos e dizia o seguinte, mas eu queria alguma coisa que fosse para alcançar uma geração, que eu chamo de geração perdida, que às vezes eu encontro por aí em outras comunidades de fé, em outras denominações, em outros eventos, que faziam parte da nossa comunidade, que serviam a nossa comunidade, mas que perderam, se descompassaram, porque a igreja não compreendeu as mudanças. E eu fui desafiado no 2º ano de seminário, dentro de uma conferência, a conhecer o tema de plantação de novas igrejas. E eu me lembro, no final daquela palestra, o pastor disse, olha, você se dispõe a começar uma igreja do zero, para apresentar o Evangelho para pessoas que não conhecem o Evangelho, para pessoas que não querem a igreja, mas querem Jesus, que não querem uma estrutura como elas já vivenciaram. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Quero plantar uma igreja. Eu lembro que eu fui até o seminário, procurei o professor falou assim, não vai dar certo isso aí, lá no ano 2000, disse assim, rapaz, esquece esse sonho, como que você vai se sustentar? A palavra não é nem plantação, é implantação, muda essa ideia. Eu lembro que eu fiz uma carta para o presidente da IPI, dizendo, olha, eu me disponho a plantar uma igreja, nunca tive resposta. Fiz uma carta na época para o secretário de missões da igreja, dizendo, olha, me disponho, não tive resposta. E eu lembro de procurar o pastor Matias, que era meu pastor na época, e ele dizia o seguinte, Caio, vamos orar. Se é de Deus, e Deus está colocando no seu coração, as coisas vão acontecer ao tempo dele, da maneira dele, e ele vai dar estratégia e direção. E eu, se eu pudesse começar meu ministério novamente, eu iniciaria plantando uma nova igreja. Então, não desista. No meu último ano, eu recebo um telefonema do pastor Matias, dizendo, olha, um pastor de Sorocaba me ligou, perguntando se eu conheço algum seminarista que quer plantar uma nova igreja. E interessante, porque era o meu presbitério. Era o meu próprio presbitério entrando em contato com um pastor numa outra região, perguntando se tinha alguém. Ele disse, tenho, inclusive trabalha comigo e é do presbitério de vocês. E eu fui enviado com minha esposa até Sorocaba, em 2004, tivemos que pastorear por um período a 4ª IPI, 3 anos, no processo de transição. Em 2007, nós começamos uma igreja na sala da nossa casa, com 8 pessoas, contando eu e minha esposa, 8 pessoas. Abrimos a nossa casa, e eu me lembro, numa das experiências iniciais com esse grupo base, sem recursos, porque não havia uma visão da instituição como tem hoje, tendo que trabalhar para complementar a renda, para começar essa comunidade. Eu lembro que eu chamei o grupo de pessoas e falei, olha, vocês são enviados agora a pregarem o Evangelho nas casas, nos relacionamentos de vocês, vocês vão convidar os seus amigos. E eles saíram de casa todos animados, assim, motivados. E quando eu fechei a porta de casa, minha esposa falou, e nós? Os nossos amigos são só da igreja. A gente não conhece os vizinhos, o nosso filho estuda numa escola e a gente é sempre convidado para os aniversários, a gente nunca pode ir porque é os domingos. A gente não participa mais da agenda da família, a gente não tem ninguém para evangelizar. E aquilo para mim foi uma das grandes revelações. Eu era pastor e não sabia evangelizar as pessoas. Eu era pastor e ensinava as pessoas a evangelizar sem nunca ter tido uma experiência de proclamação do Evangelho àqueles que não conhecem o Evangelho e que estavam na minha vida. Naquele dia eu descobri, sendo um pastor ordenado, que o Evangelho não estava transbordando na minha vida e nas dimensões que precisavam transbordar.
E eu me lembro que eu fiquei tão frustrado que eu peguei um papel e falei, vou começar indo na escola do meu filho mais cedo para fazer amizade com os pais. E eu ficava lá tentando me reconectar. Alguns levavam para mim e falavam assim, já convidei ele para algumas festas em casa, nunca foi. Tentava me conectar, até que em frente onde eu moro, abriu uma barbearia. Dessas barbearias estavam começando esse movimento de barbearias e tal. Falei, vou lá, vou me conectar ao barbeiro, quero fazer amizade com ele para trazer para a igreja. Quero me conectar aos vizinhos, marquei horário com o cabeleireiro, lá com o barbeiro, um cara todo estiloso, uma Harley Davidson, todo cabeludo. Falei, é esse cara que eu quero para a comunidade. Cheguei lá, marquei um horário com a secretária, comecei a cortar o cabelo, comecei a puxar assunto. E do nada, eu peguei uma curva direita e falei, rapaz, você não quer jantar na minha casa? Ele deu um passo para trás e falou assim, olha, me desculpa, eu sou casado. Eu falei, não, não é nada disso que você está pensando. Cara, esquece isso. Eu lembro de chegar em casa e falar, amor, foi uma tragédia. Minha primeira experiência como pastor evangelizando uma pessoa. Ali ele falou, mas como você convida uma pessoa na sociedade que a gente vive hoje? Pessoa, como assim? Eu falei, pastor, eu não entendi, amor. O que eu tinha que fazer? Como que eu tinha que fazer? Depois de 9 anos, eu tive a alegria de batizar esse cabeleireiro, a esposa, os filhos. 9 anos. 9 anos. Mas foi preciso compreender que esse evangelho deveria transbordar. E eu me lembro que nesses dias onde eu procurava pessoas para evangelizar, porque a gente tinha uma comunidade muito pequena, a preocupação da minha esposa era os nossos filhos. Num dos primeiros eventos que nós participamos sobre plantação de igreja, a minha esposa disse o seguinte, olha, se as pessoas me perguntarem por que nós começamos uma nova igreja, é porque a gente estava preocupado com os nossos filhos. Porque eu vivi essa experiência na minha família, ela viveu essa experiência na família dela, a preocupação de aonde estariam os nossos filhos se a igreja não mudasse, se a igreja não percebesse as mudanças da sociedade, se a igreja não percebesse o que estava acontecendo na cultura, como, por exemplo, eu vivi uma cultura de uma igreja homogênea. Sabe o que é uma igreja homogênea? É uma igreja que gosta do mesmo tipo de música, é uma igreja que gosta dos mesmos tipos de coisas. Então, quando vem alguém diferente, a gente quer homogeneizar, quer fazer com que ela passe a gostar daquilo que nós somos e gostamos. Na década de 60, 70, 80, 90, isso funcionou, porque a sociedade era homogênea. Eu me lembro dos meus amigos de adolescência da igreja, a gente sentar e ouvir um LP, todos juntos, porque a gente gostava da mesma coisa. A gente se vestia da mesma maneira, roupa, o cabelo, o sapato, tudo era muito parecido. Porque a sociedade era homogênea, a igreja era homogênea, só que hoje a sociedade é heterogênea. Quem tem filho sabe o que eu estou dizendo, você não gosta mais das mesmas coisas, hoje tudo é diverso, tudo é segmentado, e a igreja não entendeu que as pessoas elas são diversas, a gente quer ainda que elas venham e passem a gostar daquilo que nós gostamos sem abrir mão. E aonde eu vou, tenho falado sobre isso, algumas pessoas me procuram e falam, Caio, eu perdi os meus filhos, porque eu não abri mão dos meus gostos musicais, porque eu não abri mão daquilo que eu achava que era essencial, mas que hoje eu abriria mão para que eles estivessem aqui, porque nós não compreendemos as mudanças da cultura. Eu não estou falando dos valores do mundo, eu estou falando da mudança de comportamento, e o evangelho continua o mesmo, sendo proclamado, pregado, e a gente precisa se preocupar com isso. Cadê as gerações que não estão aqui e como permanecerão as gerações que estão aqui, as crianças? A minha esposa sempre falou sobre isso, a preocupação de que os nossos filhos estivessem participando da comunidade que nós estávamos plantando. E nessa ideia de evangelizar através de relacionamento, pensar, eu quero que você coloque isso, a última tela, por favor. Não sei se vai aparecer bem para você. Alguns bons anos atrás, fui fazer um exame médico, como o irmão aqui que foi orado pelo exame do colesterol dele, Caio também. E o médico falou, olha, você precisa fazer uma atividade física. Procura alguma coisa, você precisa fazer uma atividade física. E eu fui começar a andar com minha esposa num parque, estava andando num parque na cidade de Sorocaba, passa um amigo nosso, Geraldinho, e fala assim, rapaz, estou numa equipe de corrida aqui, quero apresentar para você. Fui lá, apresentou uma equipe de corrida, falei que é isso que eu gosto de fazer. Me encontrei, é um esporte que eu mais gosto, hoje é corrida. E eu comecei a correr. E aí, lá na equipe de corrida, você começa a treinar em grupos, primeiro em duplas.
E essa dupla tem que estar dentro do mesmo condicionamento físico que você. E me colocaram com o Gustavo, eu e o Gustaveira. Então eu comecei a correr com o Gustavo, ele era meu parceiro de treino, nós fizemos corridas juntos, depois fomos para uma equipe de 4 para fazer revezamento, treinando junto, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e intencionalmente, Gustavo, como que é a sua vida? Sou casado, tenho um filho, olha, já fui da igreja, mas saí na minha adolescência, porque eu era músico profissional e a igreja não reconhecia a minha profissão, então eu saí da igreja, não participava mais de nenhuma comunidade, e começamos então a caminhar 1 mês, 2 meses, 3 meses, quase 1 ano, e ele falou, rapaz, eu toco com alguns músicos que são da sua igreja, que vão na sua comunidade, que legal, havia conexão, até que um domingo eu falei, você pode ir na nossa igreja, hoje nós temos um evento legal lá, eu vou, ele apareceu na nossa comunidade, ele e a esposa, um filho adolescente, começou a assistir o culto, terminou o culto, eu falei, cara, era isso que eu procurava, um local como esse, voltou o próximo domingo, voltou domingo, outro domingo, até que foi recebido nossa comunidade como membro, fez profissão de fé, começava a tocar, a participar da comunidade. E aí ele trouxe a sua esposa, a Michele, que não dá para aparecer, mas está ali, a Michele. A Michele está no seu ambiente de trabalho, farmacêutica, no balcão da farmácia, a gente faz algumas tags na nossa comunidade, que as pessoas levam. Chega um representante farmacêutico e fala o seguinte, olha, estou com uma série de dificuldades no trabalho, relacionamento, estou cansado. Eu falo, estou indo numa igreja, numa comunidade, inclusive está aqui uma tag para você, vai lá domingo nessa comunidade. Ele pega, vai domingo na igreja, sozinho, sem a família, participa, fala para o Gustavo, domingo que vem eu volto com a minha família. E volta ele com toda a família dele, participa da comunidade, se envolve, me procura, nós queremos permanecer nessa comunidade. E você fala, mas o que isso tem a ver com geração e com seus filhos? Hoje, o filho do Ademir, que foi alcançado pela Michele, chama-se Luiz, e o Luiz é pastor do meu filho. É ele que cuida e pastoreia o meu filho na igreja, depois de todos esses anos. Então a preocupação que nós tínhamos de que os nossos filhos fossem conectados à nossa comunidade, ela surgiu no momento que nós compreendemos que esse evangelho deveria transbordar na nossa vida, nas nossas relações. O Gustavo trouxe a sua esposa trouxe um representante farmacêutico que visitava a sua farmácia, o Ademir, que trouxe todos os seus filhos na época, pequenininhos, que cresceram na nossa comunidade, que hoje está lá na FATIP, sendo formado para ser pastor e que pastoreia o meu filho, que é um adolescente. Quando a gente para pensar nas 2 perguntas que eu fiz no início, qual o sentido da igreja na sua vida? E qual o sentido de você estar aqui? É de um evangelho que faz todo sentido para a nossa vida. É do evangelho que transborda naquilo que nós somos, a começar na minha vida, a começar na minha casa, nas minhas relações, a começar no meu comportamento, para que faça sentido sermos, de fato, uma comunidade de fé. Talvez não fosse eu que deveria ser o pastor do meu próprio filho. A minha função é ser pai. Talvez as pessoas que não estão aqui, os nossos filhos que não estão aqui, poderiam ser pastoreados pelas pessoas que nós poderíamos alcançá-las. Se nós compreendemos de fato o que é ser uma comunidade de fé e o que é viver o Evangelho em toda a vida. Eu quero terminar essa mensagem não com um tom de cobrança para você, porque a gente vive no tempo da graça, no Evangelho da graça. Não é aquilo que eu faço, não é aquilo que você faz, mas é aquilo que Cristo faz em nós, por nós e através de nós. Para que a gente pense e reflita e repense o que de fato é a igreja. E se esse Evangelho está represado dentro de 4 paredes, e não mais invade aquilo que nós somos, e não mais invade toda a nossa vida, sem apenas segmentos ou pedaços de pizza. Quero convidar você a fechar os teus olhos, e eu vou fazer aqui um convite especial. Convite de você orar pelos seus filhos. Ah, pastor, mas não sou eu o responsável, foi o líder tal, o pastor tal, lá atrás, não importa. Para que Deus, com a sua graça e a sua infinita bondade, transborde através da sua vida um evangelho verdadeiro, coerente. Não um evangelho perfeito, mas um evangelho verdadeiro que transborde em tudo que você faz, aonde você vive, e que esse evangelho faça sentido para você.
Que esse evangelho impacte o seu caráter, a sua personalidade, os seus valores, as suas emoções, os seus sentimentos, aquilo que você é. Que esse evangelho invada a sua família, nós cantamos sobre isso. Que esse evangelho invada a sua rotina, o seu ordinário, o seu cotidiano, a sua casa, os seus valores, os seus princípios, o seu comportamento, as suas amizades, o seu relacionamento virtual, o seu comportamento virtual, invada o seu trabalho, a sua carreira, invada o seu ambiente profissional, invada a sua faculdade, a sua escola, invada todas as áreas, para que de fato faça sentido sermos igreja. Para que de fato a gente possa experimentar o poder, a graça e o amor de Jesus em nós, por nós e através de nós. Senhor, nós estamos aqui, repensando a igreja e repensando o nosso lugar nessa comunidade. E o que nós queremos, ó Deus, é que esse evangelho transborde na vida, transborde naquilo que somos, naquilo que fazemos. Não apenas aqui nesse lugar, mas em toda a nossa vida. Em todas as áreas, em todas as dimensões, nós possamos experimentar essa mensagem transformadora. De uma mensagem, ó Deus, que vai impactar verdadeiramente aquilo que somos e que fazemos. Mas, ó Deus, de uma forma especial, eu quero pedir pelos nossos filhos e filhas, pelas gerações perdidas, para que a Tua graça e o Teu amor, ó Deus, nos use como instrumentos a alcançá-los, para que esse evangelho transborde através de nós, para que alcance essas gerações, para que resgate, reconcilie, restaure gerações que foram perdidas. E, ó Deus, para que essa graça, esse evangelho permaneça nas gerações que estão aqui com a gente, as nossas crianças, os nossos filhos e filhas. Ó Deus, que esse evangelho faça sentido real a nós. É o que nós oramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe e que esse evangelho transborde em todas as áreas da nossa vida. Amém?